vereadores. É o presidente. Boa tarde a todos. Bruno Lessa, Carlos Macedo, Casota, vereador Emanuel Rocha, vereador Renatinho do PSOL, vereador João Gustavo, Andrigo, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, vereador Leonardo Giordano. Ele está respondendo, mas não está saindo o som, presidente. Vereador Leonardo Giordano, presente. Presente. Ok, Galo, vereador Cal, Presente. Paulo Eduardo Gomes, vereador Paulo Velasco do Avante, Presente. Bagueira, Renatinho da Oficina, vereador Renato Carrielo, vereador Ricardo Evangelista Lírio, presente, Beto da Pipa, Rodrigo Fará, vereador Sandro Araújo, vereadora Verônica Lima. 8 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Com a proteção de Deus, estão abertos ao nosso trabalho. Convido o vereador Paulo Velasco para fazer a leitura de um trecho bíblico. Convido a todos de pé. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 72. Deus e o seu povo. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios, explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que nos nossos antepassados nos contarão. Não dos seus filhos, mas falaremos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Registrar a presença da vereadora Verônica Lima e pedir aos vereadores, também, inclusive da videoconferência, um minuto de silêncio, infelizmente, pelas vítimas do Covid no nosso país. Registrar o vereador Bagueira e também considerar que o pedido de um minuto de silêncio às vítimas do Covid é uma sugestão do nobre vereador Galo. Convidar o vereador Ricardo Evangelista para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Registrar pelo vereador Leandro Portugal. Ata da 51ª reunião do segundo período ordinário do ano de 2020, senhor presidente, vereador Cal, às 17 horas e 20 minutos, do dia 27 do mês de agosto do ano 2020, a presidência do senhor vereador Milton Cal, reuniu-se ordenamento da Câmara Municipal de Niterói. A primeira e segunda secretarias foram ocupadas pelos seguintes senhores vereadores, Emanuel Rocha e João Gustavo. Além destes vereadores, responderam a chamada nominal, Casota, Renatinho do PSOL, Paulo Velasco, Beto da Pipa, Renatinho da Oficina, Ricardo Evangelista, Verônica Lima, foram consignados a presença dos seguintes senhores vereadores: Bruno Lessa, Macedo, Andrigo, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, Galo, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Bagueira, e Renato Carrielo, Rodrigo Fará e Sandro Araújo. Prevalendo a plenária a frequência de 21 senhores edis, havendo número legal, o senhor presidente, havendo número legal, o senhor presidente deu por aberto os expedientes. Com a proteção de Deus, estão abertos e são encerrados os nossos trabalhos. Vereador Renatinho do PSOL leu um trecho bíblico a convite. Ato da sessão anterior foi lida e aprovada sem observações. A seguir, o senhor presidente passou o expediente de ofício, CEMUG eletrônica 048 a 059, em resposta às prestígios e indicações 239 a 168/2020. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente legislativo, lido encaminhado o projeto de lei 198 do vereador Rodrigo Fará, 199 do vereador Renatinho do PSOL, lidas encaminhadas as indicações 890 a 1202 do vereador Andrigo, 1189 a 1222 do 2020, vereador Carlos Macedo,
1216 a 1227, vereador Bruno Lessa. 1223, vereador Beto da Pipa. 1224 a 1240, do vereador Ricardo Evangelista. 1228 a 1220, a 1230, do vereador João Gustavo. 1231 a 1282, do vereador Renatinho da Oficina. 1258 a 260, todos vereador Sandro Araújo. Neste momento foi requerido um minuto de silêncio, foi obtido pelas vítimas do Covid-19. Prosseguido, senhor presidente, passou a unanimidade à ordem do dia do projeto de lei 012/2020, oriundo da mensagem executiva 002, do Parnite, dando implementação, senhor presidente, convidou o vereador Manuel Rocha, primeiro secretário, para fazer a leitura dos pareceres favoráveis das comissões pertinentes da matéria, discutido pelos vereadores Bruno Lessa, Carlos Macedo, Renatinho do Pessoal, Galo, Paulo Eduardo Gomes. Continuando, o vereador Carlos Macedo, de governo, encaminhou a sua bancada pelo voto sim. A seguir, o senhor presidente convidou o vereador... Rapidamente, também o vereador Rodrigo Fará. Nada, tranquilo. Vereadores Renato Carrielo, João Gustavo, para escrutinadores de votação. Continuando, senhor presidente, do outro plenário, que votasse sim, votaria pela aprovação do projeto. Que votasse não, votaria contra o projeto. A seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Manuel Rocha, que procedeu a chamada nominal, os senhores vereadores, obrigado, meu nome, aos senhores vereadores, fizeram uso do voto 18, a saber, Macedo, Manuel Rocha, João Gustavo, Andrigo, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, Galo, Paulo Velasco, Bagueira, Renato Carrielo, Beto da Pipa, Rodrigo Fará, Verônica Lima. Votaram não 2. Renatinho do Pessoal e Paulo Eduardo, com abstenção de 3. Bruno Lessa, Casotti e Sandro Araújo. Aprovado em primeira discussão, sem prejuízo das emendas. Na discussão do projeto supracitado, o vereador Paulo Eduardo Gomes fez o requerimento verbal para que o projeto fosse retirado da pauta. Após o senhor presidente colocou o requerimento de votação sendo rejeitado. Votou a favor dos requerimentos do senhor vereador Bruno Lessa, Renatinho do Pessoal e Paulo Eduardo Gomes. Projeto de lei 194/2020, oriundo da mensagem executiva 036/2020. Dando início à votação, o senhor presidente convidou o vereador Manuel Rocha, primeiro secretário, para fazer leitura dos pareceres favoráveis das comissões pertinentes da matéria, discutido pelos vereadores Bruno Lessa, Renatinho do Pessoal, Paulo Eduardo e Bagueira, Beto da Pipa, Rodrigo Fará. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Ricardo Evangelista e Beto da Pipa para escrutinadores da votação. O senhor presidente esclareceu do plenário que votasse sim, votaria pela aprovação da matéria. Se que votasse não, votariam contra o projeto. A seguir, o senhor presidente solicitou o vereador Manuel Rocha para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram uso do voto 18. Bruno Lessa, Macedo, Manuel Rocha, Renatinho do Pessoal, João Gustavo, Andrigo, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, Galo, Paulo Eduardo Gomes, Velasco, Paulo Bagueira, Renato Carriero, Ricardo Evangelista, Beto da Pipa, Rodrigo Fará, Sandro Araújo e Verônica Lima. Aprovado segunda discussão e redação final com as emendas. Neste momento, o senhor vereador Rodrigo Fará solicitou à mesa que colocasse o projeto 180 de sua autoria para apreciação da votação do projeto de lei 198. O vereador Rodrigo Fará foram lidos os primeiros secretários, pareceres das comissões competentes, discutido pelo vereador autor e pelos vereadores Paulo Eduardo Gomes e Renatinho do Pessoal. Aprovado em primeira discussão e redação final com a devida dispensa de interstício legal requerida e obtida pelo douto plenário. O vereador Rodrigo Fará solicitou à mesa diretora que o referido projeto fosse encaminhado para o autógrafo e que fosse sancionado o mais rápido possível. Não havendo mais oradores inscritos, senhor presidente, senhor presidente de reunião, às 19h05, marcada a próxima sessão para o dia 2 de setembro, decorrendo a hora regimental, de acordo com o estabelece o regimento interno, foi lavada a ata por Maria Ivona, redatora-chefe de serviço da ata, ao qual depois de ler será aprovado pelos notos da mesa. Ata da 50ª... Lida a ata, senhor presidente. Registrar para o vereador Paulo Eduardo Gomes. Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pediu ao vereador Ricardo Evangelista que faça a leitura da pauta do dia de hoje. Pauta do dia 2 de setembro de 2020. Projeto de lei 200/2020 declara como utilidade pública municipal de Niterói, Covert. Ô Paulo, como é que lê isso aqui em inglês? Como é que lê isso aqui em inglês? Converte. Fala aqui, você fala isso em inglês, não. Sexta-feira eu falo com uma facilidade danada. Como é que fala, Paulo? É sério. Convention, para o qual procede o respectivo título. Autor Bruno Lessa. Projeto de lei 201, altera o nome da Travessa 1, Travessa J, localizada no loteamento da cidade Balneário Itaipu, para a Travessa Aloysio Gama Machado. Autor Manuel Rocha. Projeto de lei 200, dispõe sobre atividade de ambulantes com 100 pontos de fixo, perde e ganha.
Autor Leonardo Giordano. Ótimo projeto. Projeto de lei 203 dispõe sobre a atividade dos pipoqueiros do município de Niterói e das providências. Autor Leonardo Giordano. Indicação 201. Sugere ao Executivo a viabilidade de construção de calçados no meio-fio na rua Antônio Carlos Brandão, Morro do Céu, no Caramujo. Autor Andrigo. Indicação 202. Sugere ao Executivo a construção de escadaria com instalação do corrimão que dá acesso à região do Posto do Largo, do Marrom, no Morro do Céu, no Caramujo. Vereador Andrigo. Indicação 203. Que seja colocada na programação, na programação do tapa-buraco na rua Caminho do Posto do Largo, Índio da Atalaia, sentido Granja, no Morro do Céu. Vereador Andrigo. Indicação 204, sugere que seja recapeamento asfalto em toda a extensão da rua Gustavo Moreira da Silva, no Morro do Céu. Vereador Andrigo. Indicação 205, sugere a viabilidade de construção de muros de contenção de encostos na rua Gustavo de Moreira da Silva. Vereador Andrigo. Indicação 206, a viabilidade de construção de contenção em toda a extensão da rua Souza, do Morro de Souza, no Mundo Novo, no Caramujo. Autor Vereador Andrigo. Indicação 207, a viabilidade de construção de um muro de contenção de encostos na rua Terceira do Mundo Novo, no Caramujo. Vereador Andrigo. Indicação 208, a viabilidade de construção de um muro de contenção de encostos entre as ruas de Quintino Bocaiúva e o Pastor José Gomes, na altura de 685, no Mundo Novo, no Caramujo. Vereador Andrigo. Indicação 209, a viabilidade de obras de contenção de encostos na travessa curva, a altura do número 4, no Morro do Céu. Vereador Andrigo. Indicação 210, a habilidade de construção da área de convivência número 2, dos mesmos meios respectivos dos bancos na rua Quintino Bocaiúva, no Mundo Novo, no Caramujo. Vereador Andrigo. Indicação 914, a capina de raçadeira, a limpeza de toda a extensão do bairro Titioca. Vereador Andrigo. Indicação 915, sugere a capina de roçadeira, limpeza de toda a extensão do bairro de Souza Jardim. Vereador Andrigo. Indicação 916, sugere a capina de roçadeira de limpeza em toda a extensão da comunidade do Capim Melado, no Itatioca. Vereador Andrigo. Indicação 217, requebramento de asfalto em toda a extensão da rua José Fonseca. Vereador Andrigo. Indicação 218, capina roçadeira de limpeza em toda a extensão da comunidade do Morro do Castro, no Tenente Jardim. Vereador Andrigo. Indicação 919, sugere a capina roçadeira de limpeza em toda a extensão da comunidade do Fonseca. Vereador Andrigo. Indicação 920, sugere a capina roçadeira de limpeza em toda a extensão da comunidade de São Geraldo. Vereador Andrigo. Indicação 956, sugere ao Executivo a capina roçadeira de limpeza em toda a extensão da comunidade do Abacaxi, no Cubango. Autor Vereador Andrigo. 957, sugere ao Poder Executivo capina roçadeira de limpeza em toda a extensão da comunidade Jonathan Botelho, no Cubango. Vereador Andrigo. Indicação do Vereador Andrigo. Indicação 958, sugere ao Executivo capina roçadeira de limpeza em toda a extensão da comunidade Teixeira de Freitas, no Fonseca. Autor Vereador Andrigo. Indicação 959, sugere a roçadeira, capina roçadeira de limpeza em toda a extensão da comunidade do Bonfim, no Fonseca. Vereador Andrigo. Indicação número 960, sugere ao Executivo a capina roçadeira de limpeza em toda a extensão da comunidade do Caramujo. O autor, Vereador Andrigo. Indicação 961, sugere ao Executivo recapeamento de asfalto em toda a extensão da Travessa 400, na Teixeira de Freitas, no Fonseca. Autor Vereador Andrigo. Indicação 962, sugere ao Executivo recapeamento de asfalto em toda a extensão da Travessa Zamor de Penir, na Teixeira de Freitas. Registrar para o vereador Galo com cabelo bonitinho. Autor Vereador Andrigo. Indicação 963, sugere ao Executivo do Leopoldo de Orbe, na Alameda São Boaventura 363, na esquina com a rua Rubens Brasil, no Fonseca. Autor Vereador Andrigo. Indicação de número 964, sugere ao Executivo recapeamento asfáltico em toda a extensão da Travessa Teixeira de Freitas, próximo ao número 87, na Teixeira de Freitas. Autor Vereador Andrigo. Indicação 965. 965, sugere ao Executivo recapeamento asfáltico em toda a extensão da Travessa Alípio Leite de Castro, na Teixeira de Freitas. O autor, Paulo Velasco Andrigo. Meu prefeito. Já recebendo o vereador Galo. Indicação 966, sugere ao Executivo recapeamento asfalto em toda a extensão da Travessa Manuel Oliveira, na Rio Dade. Autor Andrigo. Indicação 967, sugere ao Executivo toda a poda de árvore de Jardim Unístico, ali Guanabara, número 6, na Casa lote 60, loteamento de Boa Esperança, Itaipu. Vereador Andrigo. Indicação 968, sugere ao Executivo que aproveite a sinalização asfáltica e semáforo em frente ao número
724, na rua Teixeira de Freitas, no Fonseca, autor vereador Andrigo. Indicação 969, sugere ao Executivo a viabilidade de construção de pequenas áreas de lazer, com brinquedos infantis e pintura grifadas e de alombrados na Travessa 380, na Teixeira de Freitas, no vereador Andrigo. Indicação 970, recapeamento asfalto e construção de meio-fio em toda a extensão da rodovia Amaral Peixoto, Caramujo, no Caramujo, autor Andrigo. Indicação 971, sugere ao Executivo drenagem e pavimentação na rua Coelho, próximo ao número 755, o autor vereador Andrigo. Indicação 972, sugere ao Executivo conserto de bueiro na rede de esgoto da Rua do Carvalho, próximo ao número 706, autor vereador Andrigo. Número de indicação 973, sugere ao Executivo a viabilidade de construção de contenção de encostas na Rua de Carvalho, próximo ao número 726, vereador Andrigo. Indicação 974, sugere ao Executivo capina roçadeira e limpeza em toda a extensão da comunidade da Sem Terra, no Viçoso Jardim, vereador Andrigo. 975, capina roçadeira e limpeza em toda a extensão da comunidade de São José, autor vereador Andrigo. 976, capina roçadeira e limpeza em toda a extensão da comunidade Bernardino, no Fonseca, autor vereador Andrigo. Indicação 977, sugere ao Executivo capina roçadeira e limpeza em toda a extensão da comunidade da Riodade, no Fonseca, autor vereador Rodrigo. Indicação 1203, sugere ao Executivo recapeamento de asfalto em toda a extensão da estrada Frei Orlando, em Piratininga, vereador Andrigo. Indicação 1204, sugere ao Executivo recapeamento de asfalto em toda a extensão da rua Doutor Pálvora, em Itaipu, autor vereador Andrigo. Indicação 1205, sugere ao Executivo a troca de lâmpada queimada na Avenida Central, em frente ao número 4.294 Itaipu, vereador Andrigo. Indicação do número 1206, sugere ao Executivo a troca de lâmpada queimada na Avenida Central, em frente ao condomínio de Ubá, número 2, na rotatória de Itaipu, vereador Andrigo. Indicação 1219, sugere ao Executivo a colocação de corrimão em toda a escadaria da Travessa Alberto Puri, no Morro do Estado, vereador Andrigo. Indicação 1220, sugere ao Executivo reparo de caminhão em toda a extensão da Travessa Alberto Puri. Indicação vereador Andrigo. Indicação 1244, sugere ao Executivo que seja realizada troca de barra no asfalto em toda a extensão da rua, sem nome na fazendia, vereador Andrigo. Indicação 1260, que seja colocado programação de tapa-buracos na rua Doutor Pálvora da Silva, antiga Rua 7, em toda a extensão em Itaipu, vereador Andrigo. 1262, sugere ao Executivo recapeamento de asfalto em toda a extensão da rua Senador Lúcio Bittencourt, na antiga Rua 8, Itaipu, vereador Andrigo. Indicação 1264, sugere ao Executivo que seja colocado na programação operação de tapa-buraco na rua Senador Lúcio Bittencourt, na antiga Rua 8, em toda a extensão em Itaipu, vereador Andrigo. Indicação 1265, sugere que seja colocado programação operação de tapa-buraco na Rua Ulisses de Oliveira, Madruga, antiga Rua 9. Indicação 1222, sugere ao Executivo que seja serviço de iluminação de luz de LED em toda a extensão da rua, nas Vases das Moças, autor Renatinho da Oficina. Sugere, indicação 1291, sugere ao Executivo que seja serviço de iluminação em toda a extensão da Rua Nóbrega, no Vases das Moças, autor Renatinho da Oficina. Sugere ao Executivo serviço de troca de poste na Rua Portugal, após o número 806, vereador Renatinho da Oficina. Sugere ao Executivo que seja serviço de iluminação na luz em toda a LED de extensão na Rua Jean Valenteu Mouliarc, em Vases das Moças, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1297, sugere ao Executivo recapeamento de toda a extensão da sua Rua Oliveira, no Rio do Ouro, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1298, serviço de retirada de lixo da estrada do Muriqui, próximo ao número 666, em Muriqui, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1299, serviço de poda de árvore, autor Renatinho da Oficina. Indicação número 1300, coloca a colocação de caçamba de lixo na estrada da Fazendinha, autor Renatinho da Oficina. Indicação 12301, serviço de tapa-buraco toda a travessa de João Zé Ladeira, no bairro do Fonseca, autor Renatinho da Oficina. Indicação 302, serviço de abastecimento de água na Rua do Capim Melado, autor Renatinho da Oficina. Indicação 303, colocação de calçado na travessa de José Ladeira, número 1, no bairro Fonseca, autor Renatinho da Oficina. 303, indicação 304, construção de corrimão na travessa de José Ladeira, a partir do número 408, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1308, sugere ao Executivo que foi a poda de árvore na Rua Manágua, em frente ao número 230, autor Renatinho da Oficina. Indicação 303, serviço de poda de árvore na Rua Victor Meireles, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1310, sugere a revitalização da Praça do Bairro Chique, situada na
Entrocamento da Rua Manuel, autor vereador Paulo Bagueira. Indicação 1311, sugere ao Executivo que seja realizado o conserto de um vazamento de água na Rua Washington Luiz, autor Carlos Macedo. Indicação 1312, sugere que seja realizada a troca de lâmpada na Rua Desembargador Luiz Miguel, autor Macedo. Indicação 1313, sugere ao Executivo reclamando a providência junto ao 12º Batalhão de Polícia Militar para reforço do policiamento no entorno da praça, no bairro Chique, autor Paulo Bagueira. Indicação 1314, sugere ao Executivo a instalação de equipamento de recapeamento de travessa da Peçanha, 148, da comunidade Pires, no Barreto, autor Verônica Lima. Indicação 1315, sugere ao Executivo que seja realizada a troca de lâmpada na estrada Alarico de Souza, do bairro Tatiá, autor Macedo. Indicação 1316, serviço de abastecimento de água na Ititioca, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1317, serviço de abastecimento de água no todo o bairro da Atalaia, autor Renatinho da Oficina. 1318, retirada de pedra na estrada Francisco da Cruz Nunes, 721, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1319, serviço de conserto de corrimão na ponte da Rua Portugal, na estrada Velha de Maricá, em toda a sua extensão. Em Maria Paula, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1320, sugere ao Executivo retirado de Bacal, na Rua de Jornalista Aristides de Mello, na altura do lote 2. Autor Renatinho da Oficina. Indicação 1321. Sugere ao Executivo serviço de roçadeira e capina variação na retirada do entulho da Rua Espanha, no Vaso das Moças, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1322, serviço de asfalto na travessa fruta do Buraco do Boi, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1323, pavimentação asfalto na Rua General da Ponte Miranda, no Engenho do Mato, autor João Gustavo. Indicação 1324, construção de meio-fio, loteamento da Gina Helena de Extensão do bairro Paciência, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1325, sugere ao Executivo a construção de praça sugere ao Executivo a construção de uma praça na comunidade da Teixeira do Fonseca, autor Ricardo Evangelista. Indicação 1326, Executivo de serviço de construção de ponto de ônibus, de sinalização da estrada do Caetano Monteiro, 915, no Matapaca, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1327, Executivo serviço de construção de ponto de ônibus, sinalização da estrada Velha de Maricá, em frente ao condomínio Bosque de Penotiba, vereador Renatinho da Oficina. Caraca, mano, é muita indicação. Indicação 1328, sugere ao Executivo troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão da Travessa 1, vereador Ricardo Evangelista. Indicação do vereador Bruno Lessa. Indicação 1329, sugere ao Executivo troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão da estrada de Fazendinha no Sapê, autor vereador Ricardo Evangelista. Indicação 1330, sugere ao Executivo recapeamento do asfalto toda a travessa José Luiz Cunha, próximo no 28, vereador Ricardo Evangelista. Indicação 1331, Executivo serviço de construção de praça na Rua C, no início do loteamento Regina Helena na Paciência, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1332, sugere ao Executivo reparto de conselho de residência de travessa do Luiz da Cunha, número 28, no bairro de Fátima, autor Ricardo Evangelista. Indicação 1333, sugere ao Executivo através da EMUSE seja feita pavimentação asfalto na Mara Vista, autor João Gustavo. Indicação 1334, sugere ao Executivo que retirada de árvore da Rua C, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1335, pavimentação asfalto na Rua Maria Lília Sapucaia Otero, antiga Rua 87, autor vereador João Gustavo. Indicação 1336, o Executivo pode de árvore lá na estrada Washington Luiz, autor vereador Renatinho da Oficina. Indicação 1337, serviço de iluminação atravessa fruta do Buraco do Boi, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1339, sugere ao Executivo troca de lâmpada na Rua Roma, autor vereador em Piratininga, autor João Gustavo. 1340, indicação 1340, reparo de vaso de esgoto da altura do 357, estrada da Cruz Nunes, autor Renatinho do PSOL. Indicação 1341, já troca de lâmpadas na Rua Taioto, no bairro de Maria Paula, autor Macedo. Senhor Executivo, troca de lâmpada na Rua Chico Xavier, o autor Carlos Macedo. Indicação 1343, sugere ao Executivo serviço de poda de árvore em toda a rua na Inglaterra, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1344, sugere ao Executivo a construção de praças na General Brinquedos Infantis, instalação de aparelhos de ginástica, autor Renatinho da Oficina, lá no bairro das Moças, Base das Moças. Indicação 1345, sugere ao Executivo o serviço de recapeamento em toda a extensão da rua Arequim Domingues Costa, vereador Renatinho da Oficina. Indicação 1346, sugere ao Executivo o serviço de recapeamento em toda a extensão da Travessa Santana Magamujo, autor Renatinho da Oficina.
Indicação 1349, serviço de poda de árvore em toda a rua do senador Nabuco, número 26 no centro, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1350, sugere o executivo das melhorias de toda a extensão na rua Autora Ribeiro, do bairro Maria Paula, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1351, sugere o executivo das melhorias de toda a extensão da rua Jornalista Dias Melo, no bairro Renatinho da Oficina. Indicação 1352, as melhorias em toda a extensão na rua Portugal, no bairro Maria Paula, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1353, as melhorias em toda a extensão na rua Inglaterra, autor Renatinho da Oficina. 1354, vistoria de troca de lâmpada no interior do serviço da Alameda de São Boaventura, autor Emanuel Rocha. Indicação 1355, senhor executivo providencia a equipe de fazer limpeza geral, lá no bairro do Fonseca, autor Emanuel Rocha. Indicação 1356, que seja colocado programação de tapa-buraco na rua Doutor Tabajara Araújo, vereador Andrigo. Sugere o executivo troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão da Avenida Professor Altivo Mendes Linha, autor vereador Andrigo. Indicação 357. Indicação 358, o recapeamento asfalto em toda a extensão da Avenida Professor Lírio Diário, vereador Andrigo, no Mara Vista. Indicação 359, seja colocado prorrogação de buraco na rua Tornamento da Linhares, em toda a sua extensão do Mara Vista, vereador Andrigo. Indicação 1360, sugere a poda de árvore toda ali na rua Alice Picasso, vereador Andrigo. Indicação 1361, sugere a poda de árvore toda a rua Dr. Rubens Falcão, vereador Andrigo. Indicação 1362, sugere a renovação de frota de ônibus das linhas 41 pertencentes a Auto Ônibus Brasília, vereador Leonardo Giordano. Indicação 1363, sugere que reinstale com urgência no sinal de trânsito na Avenida Central, com a rua Santo Antônio, Itaipu, vereador Leonardo Giordano. Indicação 1364, sugere o executivo que instale com urgência o radar eletrônico na Avenida Central, na rua Santa Maria, autor vereador Leonardo Giordano. Indicação 1365, a reforma de toda a escada na Travessa Alberto Puro, no Morro do Estado, vereador Andrigo. Indicação 1366, sugere ao executivo que faça uma ciclovia na rua Doutor Paulo, no Engar, vereador Andrigo. Indicação 1367, sugere a colocação de alças de banheiro no Campo São Bento, para que os idosos possam se mobiliar com redução que possam utilizá-los. O autor, vereador Leonardo Giordano. Indicação 1368, sugere ao executivo que a poda de árvore em toda a rua Fernando Costa Machado, no Maceió, Renatinho da Oficina. Sugere ao executivo que o serviço de troca de poste de estrada da senhora de Lourdes, número 155, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1370, o serviço de roçadeira Capina Varrição em toda a extensão na rua Equador, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1371, sugere o serviço de roçadeira e varrição em toda a extensão da rua Barão do Palácio Macapá, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1372, sugere o executivo que o serviço de asfalto das calçadas do meio-fio na rua Portugal, autor Renatinho da Oficina. Indicação 373, sugere que seja criada legislação sobre a indicação da IPTU dos portadores de doenças graves e outras providências, autor CAL. Indicação 1374, sugere o executivo de pavimentação asfáltica na rua Jornalista Aristide de Melo, vereador João Gustavo. Sugere ao executivo a pavimentação asfáltica na rua Senador Fernandes, autor vereador João Gustavo. Indicação 376, sugere ao executivo troca de lâmpada da rua Senador Fernando da Cunha, autor João Gustavo. Indicação 377, sugere ao executivo troca de lâmpada da rua Aristide de Melo, na altura da casa 12B, autor João Gustavo. Indicação 1378, sugere ao executivo serviço de roçadeira de Capina Varrição, toda a extensão, autor vereador Renatinho da Oficina. Indicação 1390, sugere ao executivo serviço de roçadeira de Capina Varrição em toda a extensão, lá Mata Paca, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1391, sugere o serviço de roçadeira e capinação na varrição em toda a extensão da rua Desembargador José do Pacheco, Mata Paca, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1392, sugere o executivo de roçadeira, capina e varrição em toda a extensão da rua Debrete, Mata Paca, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1393, sugere o executivo de serviço de roçadeira e capinação na varrição em toda a extensão da estrada de Mata Paca, autor Renatinho da Oficina. Indicação 1394, sugere o executivo colocação de boas de asfalto em toda a extensão da Nossa Senhora de Lourdes, na antiga Rua da Varrição, no Largo da Batalha, autor Andrigo. Indicação 395, sugere o executivo reforma do caminhão em toda a extensão da Travessa Alegria, no Preventor em Charitas, autor Andrigo. Senhor presidente, lida a pauta do dia. Muito obrigado. Registrar para o vereador Casota. Pauta sobre a mesa. Em primeira discussão,
Projeto de Lei 197, 2020, nobre vereador Paulo Bagueira. Acrescenta o artigo 3 e o parágrafo único na Lei 3.467, de 9 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a implantação de polo gastronômico no âmbito do quarteirão formado pelas ruas Dr. Luiz Palmier e Guimarães Júnior, abrangendo todo o entorno da praça Dr. Flávio Palmier da Veiga, no Barreto, e da outras providências. Quero ressaltar que a matéria em primeira discussão e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorável à matéria. Em discussão. Algum vereador deseja fazer uso da discussão da matéria? O vereador Paulo Eduardo fará uso da palavra para discutir a matéria do projeto do nobre vereador Paulo Bagueira. Esse projeto entrou quando, hein? Só para eu saber, porque na correria a gente acaba 25 de agosto. Sim, então é recente, né? Primeira discussão sem pois conhecer é, a matéria. eu tomei 25 de agosto. Significa ainda pouco, né? Não deu tempo da gente dar uma lida. Eu quero fazer algumas considerações. O polo gastronômico, independentemente lá atrás nós temos aprovado ou não o polo gastronômico, assim como outros polos gastronômicos, na cidade, em especial a Rua Nóbrega, na Rua Nóbrega, como isso se trata de um projeto de lei que altera uma lei anterior e tendo como objetivo a retirada de restrições impostas por uma outra lei, eu acho que a gente pode sim, sem problema nenhum, aprovar em primeira discussão sem prejuízo da emenda, mas eu estou requerendo, vista a Comissão de Saúde, por uma questão muito simples. Trata-se de venda em determinado espaço do território do Barreto, venda de produtos em food truck, etc., 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 que envolve, na minha opinião, determinados cuidados com a venda de alimentos. Então eu quero analisar com cuidado, coisa que não deu tempo, quero analisar com cuidado quais são as restrições que são eliminadas para que possa prosperar o projeto de iniciativa do Paulo Bagueira. O polo está lá, mas ao retirar determinadas restrições, ou a gente altera a lei em que as restrições são feitas, ou nós não podemos ter uma lei e num determinado momento eu faço uma outra lei para dizer que aquela lei não se aplica numa determinada condição. Então, como eu não tenho certeza da precisão, sei quais são os objetivos, mas não tenho certeza sobre a precisão do que está sendo feito, e como mais uma vez o meu colega Renato Cariello foi colocado como relator, e eu não troquei ideias com o Renato Cariello, eu vou analisar e depois vou trocar ideias com o Renato Cariello, que foi o relator na CCJ, ok? Então, pedido de vista, então logo a gente vote, pedido de vista, Bagueira está aí, né, Bagueira? Prometo que serei rápido. Estou aqui, Paulo. Você me permitir? Claro. Não, permitir aqui. Só para dizer que eu primeiro agradeço aí a todos e dizer que, Paulo, a sua contribuição é de suma importância dentro do projeto, porque a Comissão de Saúde pode dar alguns encaminhamentos e sugestões. Até porque quando aprovamos o polo gastronômico, foi, na verdade, a gente deixou de incluir os food trucks que funcionam já naquela região e naquele eixo do polo gastronômico. É uma inclusão, mas a sua participação é de suma importância, a sua, a do Leonardo Jordano, que também tem projeto similar, e do vereador Renato Cariello, que vem acompanhando de perto. Não, tá legal. Na verdade, eu tenho dúvidas quanto à formatação pretendida, não os objetivos. Porque se eu tenho uma lei geral que trata de postura e outras coisas, e eu digo, ao fazer uma nova lei, que eu estou querendo que um determinado artigo desta lei que não foi alterado não valha numa determinada situação, eu me vejo na obrigação de analisar com cuidado para, tendo como objetivo, atingir o objetivo desejado pelo proponente, no caso, o vereador Paulo Bagueira,
Eu, entretanto, não tenha uma contradição na maneira de formatação. Eu vou dar uma olhada e aí, para a segunda discussão, se eventualmente tiver alguma coisa para melhorar e para ver, a gente vai dar andamento. Ok, presidente? Te agradeço muito a sua contribuição, vereador Paulo Eduardo. Ok. É isso aí, presidente. Bom, então, vou colocar em primeira discussão o projeto de lei do vereador Bagueira, 197/2020. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprová-lo. Quero aqui dar vistas, botamos em primeira discussão e fornecer para a Comissão de Saúde, conforme combinado, para o vereador novo vereador Paulo Eduardo, que é o presidente da comissão, fazer as considerações finais. Projeto de lei 259/2019, do vereador Leonardo Giordano, acrescenta o artigo 1º da Lei 3.131, de 12 de fevereiro de 2015, que define o que é entidade filantrópica. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pelo parecer favorável ao projeto. Em discussão a matéria. Algum vereador deseja discutir a matéria? Qual é esse do Leonardo? Ali rapidamente. Acrescenta o artigo 1º da Lei 3.131. Altera a conceituação da Entidade filantrópica. Entidade filantrópica. Apesar de achar que o Leonardo tem pensamentos absolutamente parecidos, né? Não todos, mas comigo. Entretanto, como a caracterização de entidade filantrópica que leva à análise de concessão de títulos, etc., e passa pela Comissão de Saúde, Léo, vou também pedir para dar uma olhada, tá bom? Peço Paulo. vistas também do projeto do Léo. Porque Paulo. lá na frente, o Léo já vai falar, lá na frente, a gente talvez tenha que se debater com a alteração conceitual promovida por essa lei pelo vereador Leonardo Giordano. Ok, Léo? Ok, Paulo, deixa eu só te falar uma coisa que eu quero te pedir para você fazer uma consideração de carinho com o projeto. Eu acho ótimo e o projeto só vai melhorar por passar pelas suas mãos e pela análise criteriosa e dedicada da Comissão de Saúde. A única coisa que eu te pediria é para fazer isso com uma certa velocidade, porque há entidades tentando benefícios que estão bloqueadas pela conceituação. Como você vai perceber por si próprio no projeto, mas eu acho que vai eu ser não um li a bom justificativa. Esses não, vai ser ótimo. argumentos estão lá? Estão lá, estão A todos listagem lá, de quem eventualmente esteja sendo prejudicado pela conceituação hoje existente, é isso? Não tem nenhuma discordância, eu acho bom, acho que vai melhorar. O meu pedido só é pela brevidade, para você olhar e com o tempo mais curto possível devolver, porque como você vai ver no projeto, há gente esperando por ele. É só isso mesmo, mas acho bom você olhar assim, Paulo. Tá ok. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Galo, vai discutir a matéria. Aproveitando sobre essa matéria, fugindo um pouquinho dela, senhor presidente, ao nosso companheiro Paulo Eduardo, eu queria pedir a Vossa Excelência, meu parceiro, companheiro... Já fui cobrado aqui agora. Deixa eu falar, Paulo, faz um favor para mim, libera o projeto das máscaras do comércio para pessoas com deficiência auditiva. Já combinei com o Cláudio agora. Oi? Já combinei com o Cláudio agora. O Cláudio, em seu nome, me deu uma cravada que eu prometi na semana passada e vai sair amanhã. Nem mais um minutinho. Infelizmente, eu não estou podendo estar presente, porque eu estou com problema de saúde da minha esposa. Aí eu estou fazendo virtual aqui, que eu queria estar aí para poder participar presencialmente. Mas eu estou acompanhando aqui. Tá bom? Okay. Obrigado, presidente. Obrigado, Paulo. Um abraço. Bom, em votação, em primeira discussão, o projeto 259 do vereador Giordano. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Com vistas à Comissão de Saúde. Projeto de lei Paulo Eduardo 199 do vereador Paulo Eduardo Gomes, com o autor Renatinho do PSOL. Fica instituído o prontuário eletrônico do paciente. PEP, é isso? Não sei se é isso aqui. Me corrija se estiver errado. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorável ao projeto. Queria saber do vereador Andrigo de Carvalho. Peço-lhe desculpas
para Vossa Excelência não participou da votação, mas estava presente, então vou considerar Vossa Excelência como voto sim. Obrigado, presidente. O projeto de lei 199, como falei em primeira discussão, do novo vereador Paulo Eduardo, com o autor Renatino Pessol. Fica instituído o prontuário eletrônico do paciente PEP. Em discussão a matéria. Não havendo quem... Não, rapidamente, só para explicar. Eu nem era vereador e já discutíamos, sob o ponto de vista do melhor encaminhamento e resolutividade das questões relacionadas à saúde pública. Eu tenho na minha cabeça como referência uma prefeitura administrada no passado pelo PT, a Prefeitura de Santos, em que o médico sanitarista, que nós chamávamos carinhosamente de Davizinho Capistrano, introduziu na cidade de Santos um sistema de tratamento de informação. Sabe, João, eu não estou falando de ontem ou semana passada. Estou falando de 1988, eleições de 1988, com posse no ano seguinte. E o Davi Capistrano introduziu na cidade de Santos um sistema de tratamento de informação, estou falando de 1989. É bom a gente fazer a conta para ver a distância de 89, o que significa 11 anos, mais 20 anos, 31 anos. Há 31 anos atrás, o médico sanitarista Davi Capistrano, prefeito pelo PT, eleito naquela eleição de 88, introduziu o prontuário eletrônico e organizou o sistema de saúde de tal modo que qualquer cidadão santista, tinha que ser santista porque senão a informação não seria coletada. Se eu estou passeando em Santos, eu não teria minha informação coletada. Isso só será possível quando tiver um prontuário eletrônico nacional. Aí, qualquer lugar do Brasil que você cair na rua, qualquer médico que te atender, vai saber exatamente o que você precisa para ser adequadamente atendido. Vai saber que remédio você não pode tomar, o que você é alérgico, que tipo de situação você tem. O Davizinho fez isso em Santos. O fato é que, para desespero de algumas pessoas que não gostavam do tipo de prefeitura que ele fazia, os planos de saúde foram embora de Santos. Porque qualquer pessoa que caísse e precisasse de algum tipo de tratamento, era levado rapidamente para qualquer posto de saúde, que aqui seria o equivalente a médico de família, policlínica, etc. E o médico pegaria a identidade dele, entraria no sistema e saberia exatamente o que precisava fazer com ele, mesmo que não tenha visto ele nunca. E até hoje nós não temos isso, apesar de, desde lá da época do meu antigo partido PT, nós reclamávamos a introdução disso e até hoje nós não temos informática. É para isso. O cartão do SUS serve para que você tenha uma inscrição nacional, que uma vez que tenhamos um prontuário eletrônico nacional, você em qualquer lugar do Brasil pode vir a ter, 31 anos depois, aquilo que o Davi introduziu em Santos em 89. Pois é, tudo é mais rápido. Não é o que existe em Niterói. Eu quero dizer que, além disso ser um desejo para que o sistema funcione melhor, e a gente sabe exatamente o tratamento adequado que qualquer trabalhador da área de saúde possa dar a quem vier precisar da rede pública, isso está longe de acontecer em Niterói. E um episódio recente, que aliás eu quero abrir um parênteses, de solidariedade e a família que perdeu um bebê queimado, por características muito pessoais da criança, que já nasceu com uma série de debilidades pessoais, queria mostrar e demonstrar solidariedade à família desse bebê que faleceu no hospital Getúlio Vargas Filho, mas quero também me solidarizar à dor da enfermeira que, com longa experiência no trato de crianças, se viu diante de uma fatalidade desse tipo. Eu estou falando isso, aproveitando e fechando parênteses, porque, na realidade, tanto a família
quanto a própria polícia, que tem a obrigação de investigar, tiveram sérios problemas para obter algo que precisa ser liberado. Aí tem um médico aqui no plenário, pode dizer quais são os cuidados e os elementos de privacidade que constam das informações de um determinado prontuário de uma pessoa, mas, à parte isso, nós tivemos um conjunto de dificuldades, quer dizer, quem requereu teve um conjunto de dificuldades, não nós, para a obtenção do prontuário dessa criança que veio a falecer no Getulinho. Então, eu queria que as pessoas soubessem que a introdução de um prontuário eletrônico, que a gente pode falar facilmente a introduzir um prontuário eletrônico, ele depende de uma vontade política e depende de uma adequada alocação de recursos orçamentários na Fundação de Saúde e na Secretaria de Saúde para que o desejo se transforme em realidade. Eu me lembro que no governo Godofredo, eu recebi uma demanda para ajudar na introdução, na análise e introdução do chamado Plano Diretor de Telecomunicações e de Tratamento de Informação do governo municipal. Naquela ocasião, no governo Godofredo, o que se desejava era contratar empresas de consultoria e de desenvolvimento em tratamento de informação, em TI, para que o plano diretor de telecomunicações e tratamento de informação da prefeitura fosse implantado. Se eu não me engano, na época, a empresa contratada pelo governo Godofredo, sob a supervisão do Filito Branco, então presidente da EMUSA, custou aproximadamente 600, 700 mil reais para a elaboração de um plano que tinha, além de conceitualmente, tinha todo um cronograma. O governo Godofredo saiu, o plano não saiu do papel, infelizmente. Entrou o governo Jorge, que sucedeu o governo Godofredo, também nada foi tocado, e no início do governo Rodrigo, olha quanto tempo transcorreu desde então. Godofredo governou de 2002 até 2004, foi reeleito até 2008. Em 2008, Jorge voltou. Esse plano não era de conhecimento da equipe de transição do governo Jorge Roberto para Rodrigo. E eu, pessoalmente, entreguei à secretária Patrícia Aldi. Entreguei todo o plano diretor de telecomunicações e tratamento de informação à então secretária Patrícia Aldi, que era secretária de planejamento inicial do governo Rodrigo, assim como Marcelo, o Barbeiro, César, não sei porque estou chamando, é porque talvez eu esteja com o Marcelo Crivella trabalhando, coitado do Barbeiro. Já saiu? Sabia não. Mas enfim, entreguei a ela pessoalmente. E também nesses quase 8 anos do governo Rodrigo, não tiramos do papel o plano diretor. O plano diretor de telecomunicações e tratamento de informação é algo vital para que a máquina pública possa melhor atender com rapidez, com eficiência e com precisão as questões relacionadas a toda a administração municipal. O que o governo Godofredo fez foi acertadamente copiar ou reproduzir ou tentar reproduzir no município de Niterói aquilo que é feito no município do Rio por um órgão chamado IPLAN, que é o Instituto de Planejamento ligado do município do Rio, que é ligado diretamente ao prefeito, que é o responsável pela administração de todos os desenvolvimentos relacionados às necessidades do governo, quais sejam educação, saúde, planejamento, controladoria. Você tem um núcleo que tem uma das maiores, João, concentrações de engenheiros e analistas de sistema do Rio. Na época em que nós visitamos o IPLAN, ele tinha uma quantidade de engenheiros e analistas de sistema e programadores compatível com uma empresa como a Embratel, que era uma empresa de telecomunicações que tem isso como atividade importante.
Isso, infelizmente, nós não temos em Niterói. Então, nem que seja para que nós tenhamos novamente uma discussão importante de conteúdo sobre a importância do prontuário eletrônico, no contexto mais geral de um desenvolvimento de um programa de tratamento de informação conveniente, que só existe em Niterói, João, Paulo, Renatinho, numa área. Ou na combinação de duas áreas, digamos assim, fazenda, já falou o Paulo Velasco, e urbanismo, que serve para você ter um sistema de georreferenciamento com várias camadas, em que você desenvolve, está tendo agora para regularização fundiária e habitação popular também, em que você desenvolve mecanismo para você ter informação. Agora, eu consigo fazer com que a fazenda saiba, na hora que quiser, se um determinado morador ampliou a casa dele em 10 metros quadrados, sabe, na mesma hora, para poder alterar o IPTU para cobrar. Rápido, né? Mas nós não temos capacidade de implantar um sistema, apesar de termos um programa médico de família, que está junto às comunidades, nós não conseguimos trazer do papel aquelas fichas que o médico usa de controle, trazer do papel para um sistema informatizado de tratamento de informação essas informações. Então, a razão de ser desse projeto é brigar por uma ideia que já existe no mundo inteiro, e inclusive no Brasil. O exemplo que é mais significativo para mim e encorajador é o exemplo da Prefeitura de Santos, que desde 1989 desenvolveu esse sistema, portanto, há 31 anos atrás, que nós façamos a discussão e aprovemos esse projeto. A aprovação do projeto não significa que ele vai sair amanhã e vai ter prontuário eletrônico. Quem vive no posto de saúde sabe exatamente quais são as dificuldades, mas é a razão de ser de termos apresentado esse projeto, presidente. Continue a discussão, matéria. Não havendo quem queira discutir, colocarei em primeira votação, sem prejuízo das emendas. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 199 em primeira discussão. Aberto, queria registrar a pedido dos gabinetes, a do vereador Macedo e Sandro Araújo. Presidente, antes de chegarmos ao... Oi, o Leonardo quer... Vereador Leonardo Jordão, deseja usar a palavra? Eu queria, é rápido. Pois não, vereador. É só para dar uma satisfação aos meus colegas, que a gente fez um debate aqui, teve até umas 2 sessões em que ficou bem assim, movimentada a discussão sobre a ideia de um auxílio emergencial municipal para a cultura. E eu fui aqui, assim, muito escutado pelos meus pares aqui, pelos meus colegas. Eu tinha feito um projeto de lei, o governo entendia essa questão como dificuldades, né, do projeto de lei, por ser iniciativa de vereador, por estabelecer uma dupla distribuição de recursos, um argumento que até na época eu reconheci como um argumento racional. Por quê? Porque os recursos federais da Lei Aldir Blanc, que são destinados ao auxílio emergencial da cultura, eles vêm para o município distribuir. Então é diferente do auxílio federal da Caixa Econômica, que é o governo federal que distribui nas filas, aliás, quilométricas e absurdas da Caixa Econômica. O auxílio emergencial federal da cultura, ele é um repasse para o município, que o município distribui. E um dos argumentos do governo na época comigo era o seguinte: Leonardo, a Câmara vai aprovar um outro projeto de lei de auxílio emergencial e estabelecer 2 métodos. Então, 2 editais, 2 inscrições, porque você vai ter que pagar o Aldir Blanc de acordo com o recurso federal e vai ter que cumprir a lei municipal do auxílio emergencial, que nós, em homenagem a essa importante artista, mulher negra, diretora de teatro de Niterói, que faleceu de Covid, nomeamos Érica Ferreira. E aí, na época, a gente ficou aqui às voltas com o projeto de lei votado em primeira discussão e eu fiquei com a missão de conversar com o governo. Eu queria dizer aos companheiros do plenário, aos meus colegas vereadores, que a gente teve sucesso com essa questão, porque os recursos propostos pela lei se tornaram aporte municipal à lei Aldir Blanc. Então, uma ação Érica Ferreira dentro da lei Aldir Blanc, colocando recursos, R$1 milhão a mais,
na Aldir Blanc, que são 3.120.000, perfazendo um total de 4.120.000. Eu posso estar impreciso, pode ser 4.200.000, aí é um detalhe do valor que pode me escapar aqui. Mas 4.120.000 ou 4.200.000, é um erro aí de 80.000, se eu estiver tendo essa imprecisão. Então, o prefeito assinou e vai constar da distribuição da Aldir Blanc a acoplagem de recursos municipais próprios, perfazendo, do ponto de vista prático, a ação Érica Ferreira, com uma distribuição única dos recursos, ou seja, os recursos são somados, o município coloca o dinheiro a mais, que era a ideia, o epicentro da ideia do auxílio emergencial municipal é recurso do município para fazer isso. Então o município acopla esses valores na lei Aldir Blanc, criando uma ação Érica Ferreira, combinado com a Aldir Blanc. E a Secretaria das Culturas agora está responsável de elaborar o edital de participação, como as pessoas se inscrevem, como é que vai funcionar a distribuição, o detalhamento, etc. Essa medida do prefeito, ela foi assinada, ela agora é um fato, e publicada no Diário Oficial. Então, isso é só para dar uma devolutiva para os colegas vereadores, porque tiveram a paciência de aguardar eu fazer essa tratativa com o governo, e conversei muito com eles sobre a forma de distribuir, inclusive a gente colocou algumas condições, não condições, né, imagina, sugestões qualitativas nessa discussão. Por exemplo, esse recurso não pode atingir só quem tiver CNPJ, gente, porque isso aí você vai excluir fazedores culturais da cidade que não se organizam assim. Então, para a gente poder atingir roda de rima, para a gente poder atingir o professor de capoeira que está dando aula e nunca foi um cartório registrar um estatuto, não fez uma ONG, não tem uma MEI, o cara não se organiza dessa forma, você tem que ter outros critérios mais abrangentes, mais elásticos, para poder garantir que essas pessoas também possam ser atingidas nesse momento difícil para a cultura. Então essa conversa, ela logrou êxito. E eu quero aqui até elogiar uma certa coragem do bem, uma coisa importante que o secretário das Culturas vai fazer, porque essas medidas, o jeito de organizar, elas vão contra a dura forma como o governo federal regulamentou a Aldir Blanc, errada, porque vai bater embaixo e você não vai atingir os agentes culturais que precisam como um todo, porque não é verdade que todos os professores de capoeira sejam regularmente inscritos em nada na vida real do povo brasileiro, na vida real do niteroense. Essa pessoa que tem uma roda de rima, ela não tem registro de roda de rima, não. E esse auxílio emergencial é para fazer isso. Então, existe uma longa tecnologia, uma longa tradição na cultura, que é o portfólio, gente. E a gente tem que usar isso em Niterói. Então você tem completamente como saber onde é que está a roda de rima. Você tem foto, tem registro, tem postagem na internet, tem todas as comprovações que de uma maneira claríssima te dão toda a segurança de fazer os auxílios. E o caminho da regulação aqui em Niterói vai ser um caminho mais aberto, porque a Aldir Blanc não tem nada disso na lei e o governo federal foi lá e criou um monte de dificuldades na regulamentação, um monte de problemas que vai fazer com que as pessoas fiquem mais afastadas. Então, a gente vai conseguir ter esse aporte de recursos, que é uma questão importante, é um avanço importante, uma coisa pela qual a gente lutou muito e que foi feita a cada passo com o Conselho das Culturas de Niterói, que é o pessoal eleito, né? O Conselho, como tem o Conselho da Educação, o Conselho da Saúde, tem o Conselho das Políticas Culturais da cidade. Então essa modelagem, essa discussão foi toda acompanhada pelo Conselho, por representantes da sociedade civil organizada, e a gente chegou a uma média ali de como é que isso pode funcionar. Então, nos próximos dias, vai acontecer a publicação dos critérios, das regras para as pessoas se inscreverem, provavelmente a partir do dia 11, mas a depender do repasse federal. O repasse federal é o marco zero dessa publicação. Por quê? Porque o repasse federal ele tem um tempo legal obrigatório, o governo federal não faz isso quando quer,
ele tem 60 dias, salvo engano, para fazer pela lei. E aí o nosso cuidado é o seguinte, se você abre a inscrição cedo demais, as pessoas, você constrói uma expectativa, aí o governo federal repassa no 50º dia e você cria uma crise na vida das pessoas, porque elas ficam no aguardo de um recurso e que fica aquela situação de suspensão. Então o repasse federal, ele é obrigatório e acontecerá, mas tem os dias corridos para isso acontecer. Então a gente vai fazer no segundo dia em que o repasse federal chegar, que foi o que a gente discutiu, para não criar uma situação onde as pessoas se inscrevem, você fecha o processo e aí não sabe dizer quando paga. Saber dizer quando paga é um elemento da confiabilidade das pessoas no processo que a gente vai desenvolver em Niterói. Então, quando você tem um repasse, você sabe dizer que dia você vai pagar. E a gente acha melhor construir com o mesmo número de dias, com a mesma extensão, com a mesma qualidade do processo, o processo a partir da manifestação do repasse federal, porque a gente é capaz de dizer, o pagamento é dia tal. E isso, para quem recebe, é muito importante, do que você criar a situação onde você fica dizendo às pessoas que está esperando por uma coisa que não tem certeza de quando ela vai acontecer. Então esse repasse, repetindo, ele é obrigatório, ele está dentro do marco legal, ele acontecerá. O governo municipal vai acoplar recursos à lei federal, fazendo uma ação paralela, né, mas coligada à ação federal numa distribuição única, com recursos municipais inclusos, e a gente vai ter a regulagem disso sendo publicada nos próximos dias. Provavelmente vai ser no primeiro lote, porque são 4 lotes do governo federal. E provavelmente o governo federal vai contemplar Niterói no primeiro lote. Por quê? Porque Niterói foi a 3ª cidade do Brasil a se inscrever. A gente foi super rápido em cumprir tudo. Entregamos tudo, corremos atrás. Então provavelmente Niterói vem no primeiro lote. Mas é prudente, é correto a gente ter o depósito e aí, em seguida, fazer a publicação com todas as datas certinhas, dizendo às pessoas quando elas recebem. A gente achou isso melhor, junto com o Conselho, do que criar a situação de insegurança. Mas, ainda assim, a Secretaria já está fazendo todo o trabalho. Ela já está com as equipes, a forma de distribuição, os critérios, as redações, todas em curso, para que seja publicado imediatamente. Então, essa é a devolutiva que eu queria dar. E eu agradeço os colegas vereadores porque tiveram confiança, carinho, capacidade de entender o que a gente estava tentando amarrar com o governo municipal. E isso chegou a bom termo ao fim da discussão que foi feita. Então é para dar essa devolutiva aqui aos colegas vereadores. Presidente, Pois não, vereador. a minha intervenção antes do vereador Leonardo Giordano falar, ela tinha outro objetivo. É solicitar a colocação em votação do projeto de lei, para que seja discutido e aprovado ou rejeitado, em que nós tornamos obrigatório que os comerciantes que se utilizam de trabalhadores de aplicativo para trazer comida nas casas da gente possam se utilizar das instalações sanitárias do comércio. É inadmissível que com sol ou chuva, esses trabalhadores que têm sido fundamentais, né, no despacho de alimento para a casa da gente, eles fiquem correndo e pedindo, por gentileza, o uso de banheiro na rua, porque, em tese, não é geral, mas em tese são proibidos de se utilizar do banheiro do restaurante. Entende? Assim como o Rodrigo Fará, no outro dia, acertadamente, desenvolveu e apresentou um projeto de lei disciplinando o uso de máscara no interior do restaurante. É evidente que o consumidor do que o restaurante cozinha, ele é melhor tratado pelo dono do restaurante, porque ele vai pagar a conta. Agora, a gente tem que ter uma consideração especial aos trabalhadores de fast food. Então, eu estou pedindo para que seja, a mesa diretora está aí atrás, seja colocado em pauta o projeto de lei que obriga os comerciantes a criar condições para que os seus trabalhadores de entrega de refeição, supermercado, etc. Supermercado é mais fácil, mas em especial o restaurante possa se utilizar das instalações sanitárias. Esse é um elemento. Mas aproveitando que o vereador... o presidente Bagueira está ainda na sala da presidência, eu queria saber se o Bagueira está aí,
Vocês vão entender por quê da minha pergunta. O presidente Bagueira está na sala da presidência? Vou verificar. Pelo seguinte, tem a ver com o que o Leonardo falou. Assim como nas outras leis que nós aprovamos, elas foram seguidas por um decreto que disciplinava as condições em que aquela lei seria aplicada. Está ouvindo, Léo? Ok. Então, todas as leis, nós tivemos a oportunidade de ver o decreto e verificar se esse decreto estava de acordo com a lei. Bom, nós não sabemos, talvez você saiba, na época, Niterói receberia, pelos critérios de distribuição, na ordem de entre 35 e 40 milhões. Não sei exatamente, e essa não é a relevância. Queria saber, em primeiro lugar, quanto é, à luz das intenções por trás e que motivaram a sua iniciativa, quanto é que o governo municipal vai somar? Depois você responde. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão a mais. 3 milhões e 120 mil federais, 1 milhão municipal. Tudo bem. Não é porque eu sou de oposição, não. Eu acho pouco. Eu acho pouco. Até porque os críticos do que o governo federal está fazendo com o Aldir Blanc tem muito mais críticas do que aquelas que já foram aqui listadas pelo Leonardo. Né? Tem pessoas no mundo da cultura, operadores de cultura, que nem aparecem. Cultura não é feita apenas pelo artista, pelo cantor, pelo ator, pela atriz. Você tem quem carrega piano, quem monta cenário, quem faz uma série de coisas e, não raro, recebe por RPA, recebe por mecanismos de relação de trabalho que não permite que eles sejam reconhecidos e, olha, eles são invisíveis, né, Léo? Eles são invisíveis. E nós sabemos, eu já fui roqueiro e sei exatamente o que tinha por trás dos gaiatos que ficavam lá. O Jorge Roberto também foi roqueiro, sabe exatamente quem está por trás de um showzinho de rock que a gente organiza. Quem carrega o amplificador, quem carrega o instrumento, e uma série de coisas. Então isso é um elemento. Niterói está colocando muito pouco, mas eu advogo sim que Niterói, apesar de pouco, ele discipline a maneira democrática pela qual nós vamos distribuir esses recursos. Isso é um ponto. Por que eu falo democrático? Eu não consegui até hoje apurar algumas reclamações e cheguei a falar muito rapidamente com o Leonardo e não cheguei a falar de maneira organizada com o Vitor Wolff, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e por quem eu tenho uma consideração concreta, não é de balela nem de conversa fiada. Eu tenho reclamações de que, em alguns editais da cultura em Niterói, o tal portfólio mencionado por você, Léo, ele não foi devidamente considerado. Eu não vou citar nomes, até porque não teria sentido, estou fazendo uma discussão em tese, de que pessoas que têm um portfólio robusto, com várias inscrições e com várias promoções e produções, não obtiveram pontuação suficiente para acessar recursos da cultura em Niterói. O que eu queria falar é o seguinte, que este critério, na medida do possível, a interação que você tem com a cultura é evidente e ela é umbilical, que nós tenhamos o mais rápido possível, se possível com antecedência, o conhecimento inteiro, o teor dos critérios que foram, a partir do Conselho, que foram colocados no edital, para que nós possamos ter certeza que estamos construindo um acesso democrático aos recursos que vêm do federal e com um recurso de 1 milhão. E eu queria perguntar se o presidente Bagueira está aí, por uma razão muito simples. Eu não vou dizer nome, nem sobrenome, mas eu recebi o contato de alguém que é da cultura, da nossa região, me pedindo o telefone do Bagueira. Não sei nem se essa pessoa ligou para o Bagueira, é uma pessoa querida minha, querendo saber exatamente informações sobre os editais. Tá? Não sei se já chegou ao Bagueira, eu dei o telefone do Bagueira para o artista em questão, que é um produtor cultural importante da nossa região, não sei se ele falou com o Bagueira. Então, sabe, Léo, tem muita gente
Ainda mais porque nós sabemos que a cultura será, conforme nós dissemos, você e todos nós dissemos, será o último setor da economia a voltar a funcionar, porque tem gente que acha que cultura não é economia, né? Até parece que a arrecadação do Louvre, a arrecadação de vários e vários museus no mundo e de espaços culturais não sejam decorrentes e sejam um elemento forte, um componente forte da economia de cada país. Mas tem gente que acha que no Brasil não, isso é perda de tempo. Acha que cultura não é algo que nos interessa. Não é à toa que aconteceu o desastre no Museu Nacional. Porque se nós prezássemos culturalmente falando a cultura, nós teríamos protegido o acervo que a gente acabou perdendo uma boa parte. Então eu queria pedir ao Léo, a mesa diretora, a colocação do projeto, e ao Léo que a cultura antecipasse, para que não saísse apenas no dia 11 ou 12, antecipasse os elementos de publicidade, porque se eles saírem no Diário Oficial, tudo bem, basta saber, vai sair no Diário Oficial dia tal, para que nós, vereadores, que recebemos demandas de operadores da cultura e os próprios operadores da cultura sabem exatamente como será distribuído e de que maneira democrática serão distribuídos esses recursos. Era essa a colocação que eu queria fazer. Eu concordo, tá, Paulo? Eu não vi nenhum reparo na tua fala, não. Eu acho que eu vou falar com ele. Só um minutinho. Bom, o pequeno expediente está pelo vereador Paulo Eduardo. O vereador Renatinho pediu a palavra. Vossa Excelência, com toda a sua delicadeza, cedendo a palavra ao vereador Renatinho do PSOL. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Estou em casa nos assistindo. Estava desde cedo em frente ao microfone, não consegui falar. Enfim. Presidente, é o seguinte, presidente. Paciência é uma sabedoria, né? Ter paciência é uma grande sabedoria, né, Paulo Velasco? Paciência é uma sabedoria. Quer dizer, o que o Paulo Duarte estava citando aí, essa questão do projeto de lei, é muito relevante, sim, esse projeto que seja aprovado, porque esses entregadores, motoboy, muitas das vezes que vão entregar seus alimentos nas casas das pessoas, com uma tremenda pandemia mundial, que ninguém está tendo a oportunidade de conseguir fazer as coisas normalmente, conforme era, né? Quero saudar o nosso procurador aqui, Claudinho, um procurador de grande relevância nessa casa, que vem fazendo um trabalho brilhante nessa casa. Não poderia deixar de citar isso. Então, presidente, esses entregadores estão passando muita dificuldade. Por exemplo, o Paulo citou ali com muita propriedade. Muitas das vezes eles querem utilizar os banheiros, tem necessidade, e não tem como. Os banheiros não permitem que as pessoas, não são todos, mas muitos não permitem que as pessoas, entregadores, qualquer pessoa, possa utilizar os banheiros. Enfim, isso é uma questão de utilidade pública. Por quê? Por parte do governo, eu entendo perfeitamente, a gente vem cobrando aqui banheiros, por exemplo, nas praias dessa cidade, Praia de Caraí, Praia Charita, São Francisco, Piratininga, Camboinha, Itaipu, possa ter banheiros para as pessoas utilizarem os banheiros, porque todo mundo tem necessidade. E não tem banheiros. As mulheres são as mais sacrificadas. Parece que as mulheres, eu nunca vi isso. Tanta dificuldade, quando impera tanta dificuldade para as mulheres. A parte feminina são que mais sofre. Como tudo nesse mundo, lamentavelmente, as mulheres são estupradas, são violentadas, são discriminadas.
de uma forma muito lamentável isso. O preconceito, o ódio, a maldade, o racismo. Vamos Estados Unidos. O Trump vai perder a eleição por aquele ato, aquele branco lá que enforcou aquele negro. Vai perder a eleição e tomara que perca. As pessoas que combatem o racismo nos Estados Unidos e no mundo inteiro estão praticando atos e mais atos brilhantes. Eu queria que isso no Brasil tivesse a todo vapor. O negro é uma pessoa igual a todo mundo, não pode ser discriminado. Da mesma forma os índios, as mulheres, LGBTs, são filhos de Deus. São criaturas de Deus, gente, todo mundo. Por que esse preconceito, esse ódio tão grande no coração? Portanto, presidente, esses integradores, eu acho que o governo municipal, estadual, federal, cada um nas suas esferas, deveria fazer o seu papel. Incrementação de banheiros públicos, gente. Nas barcas, nas praias. As pessoas vão fazer uma caminhada no calçadão. A maioria das pessoas são diabéticos, são hipertensos. Muitas das vezes vão ter que abandonar o lazer para procurar um banheiro, às vezes não consegue retornar para suas casas, sua residência. Isso retira o lazer das pessoas. E as pessoas pagam os maiores IPTU, o segundo IPTU mais caro desse país é cobrado em Niterói. Poderia ter esse direito, gente. Eu não vejo problema nenhum. E tem orçamento, uma cidade rica, uma cidade com orçamento de 3,6 bi. Com certeza poderia fazer isso. Vamos dar qualidade de vida às pessoas. Isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida, isso é amor às pessoas, dá direito. Quando não faz isso, é uma violação aos direitos humanos. Viola os direitos humanos. Não permitindo isso, poderia ser permitido, incrementado na cidade de Niterói, eu costumo dizer, seria um golaço para todo mundo. Por que não tem baiano nessa cidade? Se anda aí esses bares aí, banca de jornais na cidade, Amaral Peixoto, Conceição, Rink. Outro dia de manhã ninguém aguenta de tanto, exala aquele cheiro terrível que as pessoas têm que fazer necessidade. As mulheres retornam para suas residências. Lamentavelmente, ao invés de estar no lazer, mas os homens se viram de uma forma errada, mas vão fazer o quê? Então, presidente, esse projeto tem que ser aprovado aí dos banheiros. Tem uma luta nossa há muitos anos, desde 2001. E essa dos integradores, que vão entregar esses alimentos, tem que ter uma forma que eles possam usar qualquer tipo de banheiro, qualquer banheiro, permitisse a eles usarem sim. E está em benefício, está trabalhando em prol da cidade, em prol das pessoas, da qualidade de vida das pessoas. Outra coisa, presidente, eu quero vi alguns projetos que foram botados aqui hoje. Que bom. Do Leonardo também. Do Galo será botado amanhã. Que bom. Fico feliz. Vários projetos nossos foram botados. Mas cadê o projeto nosso, renda mínima, para as pessoas que estão em dificuldade nessa cidade? Mais uma cesta básica. Projeto de lei. Queria dar direito a todos esses benefícios que ficam aí sendo picadinho, contemplava todo mundo. Estou fazendo até a proposta aqui que esse projeto nosso já tem 4 meses e meio que não vem para ser votado, isso é uma vergonha, uma casa de lei, esse projeto nosso ser votado. Qual a comissão que está esse projeto? Qual a comissão? O projeto vai beneficiar na pandemia as pessoas que não têm condições de sobrevivência. Quando eu cobro aqui, pessoal aí
da TV Câmara aí, que bacana, todo mundo assistindo, e com muita atenção, que ele luta com sabedoria para transmitir isso para a população. Ali o garçom ali, queridíssimo ali, atendendo a todo mundo. Eles faziam isso por amor. Querem ver uma cidade mais solidária, mais fraterna, para todos nós, para todo mundo. Para todo mundo. Outro assunto, presidente. Eu quero manifestar aqui agora a minha revolta. Nós sabemos que o pessoal, os moradores, ao lado da Caixa Econômica, do prédio ao lado da Caixa, eu não vou dizer prédio da Caixa, que não é o prédio da Caixa, porque ali é uma situação diferente. Ao lado da Caixa, que foram retiradas, há mais de um ano, retiradas à força, moradores, inclusive ali, proprietários, outros que não eram proprietários foram retirados e jogados no meio das ruas. Muitos foram para outras cidades, mas muita gente continua aqui, dormindo nas ruas. A dona Sueli faleceu, dormindo na calçada da Amaral Peixoto, da Conceição. E outros, ninguém sabe. Portanto, essas pessoas estão em desespero. Tiveram um aluguel social, mas já foi cancelado. Eu tenho que rever isso sobre esse aluguel social. Eu tenho que rever isso. Eu não posso estar falando aqui sem ter uma certeza, que eu não gosto de falar aquilo que eu não tenho certeza, mas eu vou rever isso. Como é que está a situação dessas pessoas que tinham um aluguel social garantido e agora não sei. Nós lutamos para que essas pessoas tivessem os benefícios dele garantidos. Muitos têm seus pertences até hoje lá dentro. Muitos ainda. Ô Gustavo, tá bom? Renatinho, permite um adendo? Pois não. Não tem dúvida, nem todos receberam. Porque a discussão sobre quem era ocupante, quem era morador, quem foi, é uma discussão que se arrastou e persiste até hoje no âmbito da assistência social, de tal modo que várias pessoas não receberam e continuam não recebendo aluguel social. Agora, o mais grave nessa discussão, sem querer desviar a discussão que o vereador Renatinho do pessoal coloca, é que o governo anunciou, o prefeito Rodrigo Neves anunciou, inclusive, a desapropriação, nem falou se era total ou parcial, a desapropriação do prédio, e na hora que a nossa bancada oferece uma emenda à LDO, alocando recursos para que essa iniciativa... Foi negada a emenda. O governo deu ordem ao líder para negar essa emenda na LDO. É verdade. Então, o governo anuncia que vai desapropriar, não diz se parcial ou totalmente, mas a rigor, o governo mandou vetar ou negar a aprovação dessa emenda. Aproveitando que você não está vendo, mas o presidente Bagueira está ali. Bagueira, eu tomei a liberdade, sei que você não vai me dar bronca, eu tomei a liberdade de dar o seu telefone para um artista que é conhecido meu e seu, que queria conversar com você sobre os editais da cultura. Eu já falei aqui, eu acho que você estava em trânsito daqui do gabinete para casa, não sei se ouviu, mas eu dei, depois eu te digo privadamente para quem eu dei o seu telefone, ok? Que quer conversar sobre os editais da cultura, com que nós discutimos aqui ainda há pouco, junto ao Leonardo Giordano, ok? Presidente. Ok, companheiro. Obrigado, Paulo. Então, presidente... Para concluir, Renatinho, Renatinho do Vou concluir pessoal. agora, presidente. Desculpa aí, mas... Não, vereador. Portanto, esses moradores, trabalhadores, estavam ali num prédio ao lado da Caixa, que foram retirados de uma forma, até hoje, que perderam seus direitos de uma forma, inclusive proprietários, sem direito a nada. Estudantes de geografia, que nós conhecemos muito, também, e outros. Aí, presidente, esses moradores que foram jogados nas ruas, aonde que vão morar? A maioria morando por aí nas calçadas, aqui no prédio, aqui da biblioteca. Muitos estão ali no casarão,
Mas por incrível que pareça, não dá para entender, presidente Cal, o que aconteceu hoje. A Enel, né? Enel, comunicou que ia cortar a luz ali, onde pessoas estão famintas, pessoas doentes fazendo hemodiálise, pessoas passando fome, comendo nas ruas. Foram lá e cortaram a energia elétrica. Isso é fim do mundo em Niterói. Isso é uma falta de amor ao próximo. Portanto, presidente, eu, sinceramente, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu sofro, eu me coloco no lugar de cada um que estão passando o que estão passando hoje. A não ser o constrangimento de muitos outros fatos passados aí que estão no meio das ruas. Eu faço um apelo, fazer um apelo ao prefeito Rodrigo Neves, que entre em atendimento em relação com a Enel, tem muito mais poder para fazer isso do que qualquer vereador, com certeza, para o restabelecimento dessa luz, dessa energia de volta, para essas pessoas que estão sendo humilhadas, estão doentes, morrendo de fome, com a tremenda pandemia aí no tempo aí, mundial, fazer isso. Gente, não tem coração. Quem fez isso, Cal? Não tem coração. Sinceramente, nós estamos pensando o que nós vamos fazer de um ato, vamos, sei lá, eu não vou falar aqui, mas nós não vamos nos calar. Isso que aconteceu hoje, do corte de energia elétrica no Casarão, rua, não, aqui, Paulo, aqui, do lado da biblioteca, rua Doutor Celestino, no número 24. Aqui, chama de Casarão também. Aqui do lado. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha para a nossa cidade. É uma vergonha para a nossa cidade. Uma cidade com 500 mil habitantes, uma cidade rica, uma cidade que tem um orçamento de 3.600, não estou culpando o prefeito, não. Estou apelando ao prefeito agora, apelando perante essa pandemia aí, que está todo mundo com o maior cuidado do mundo, para não ficar doente e morrer e com certeza perder suas vidas, que o prefeito, estou pedindo um apelo, entre em comunicação com o Enel, no sentido de restabelecer essa energia. Tem pessoas fazendo hemodiálise que eu conheço, muitos. Como é que vai ser, gente, quando a gente ajuda uma pessoa, ajuda no sentido, informa para colocar máscara, tomar cuidado, usar o álcool gel, a gente está ajudando a que essas pessoas não peguem essa doença, não se contaminem, e nós também ficamos prevenidos disso aí. A gente também se salva. Como você quer salvar alguém, a gente também se salva. Então, presidente, sinceramente, isso não pode prosseguir. Espero que hoje seja estabelecido isso. Estou fazendo esse apelo ao prefeito Rodrigo Neves. E a primeira-dama, Fernanda, professora Fernanda, que estabeleça isso em nome dessas pessoas sofridas em uma pandemia, sendo humilhada, constrangida dessa natureza. Isso não dá para acreditar. Não dá. Amanhã é quinta-feira, eu espero que amanhã eu venha aqui nessa tribuna, ocupo essa tribuna novamente, no sentido de até elogiar o prefeito da cidade por essa atenção, por esse ato até de bravura, né? Ligar para o Enel, uma forma de contemplar isso e de salvar a vida dessas pessoas. Já não basta a saída forçadamente deles, retirando direitos, violação dos direitos humanos. Então, presidente, é isso. E eu espero que isso seja estabelecido, que o prefeito
Faça a tua parte, em prol da cidade de Niterói, em prol do amor às pessoas, que a vida das pessoas seja garantida, e não dessa forma como está acontecendo aí, que aconteceu hoje, e essas pessoas estão sofrendo muito, presidente. Portanto, é meu pedido, e espero amanhã ocupar essa tribuna, mais uma vez, para saudar, como eu saudei o prefeito Rodrigo Neves aqui, quando contemplou os taxistas, foi uma luta de todos os colegas dessa casa. Eu não faltei um dia sem ocupar a tribuna pedindo que o auxílio fosse contemplado até dezembro. E o prefeito fez esse ato. Eu quero fazer da mesma forma, Paulo Velasco, que ele faça isso hoje, ligando para a Enel, para que restabeleça a energia aqui no casarão, porque afinal de contas, isso não pode acontecer, não pode, de jeito nenhum. Essas pessoas têm que ser salvas, têm que ser respeitadas e valorizadas, e afinal de contas, isso é direitos humanos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, nobre vereador Renatinho do PSOL. O vereador Paulo Eduardo cedeu com todo o carinho que tem por Vossa Excelência, como Vossa Excelência, o primeiro orador, e o vereador Paulo Eduardo como segundo orador dessa tarde e noite. Vossa Excelência tem 20 minutos. Presidente Cal, Paulo Velasco, João, Gustavo, Renatinho, do pessoal, porque o outro está sumido há muito tempo, Renatinho. Todo mundo está vendo que ele nem aparece aqui. Não, eu sei que você é do pessoal, e ele não é. Eu queria começar essa minha intervenção de hoje falando da Márcia. Será que passados 2 anos e meio, 3 anos, a população de Niterói, em especial a população carioca, ainda se lembra da Márcia? Lembra, João? A Márcia se transformou numa pessoa extremamente importante, não obrigatoriamente pelos seus méritos, mas porque ela foi elevada à condição de ser a pessoa que encaminharia todas as necessidades da saúde pública no governo Marcelo Crivella, procurando a Márcia. Se vocês têm, meus irmãos, se vocês têm problema de operação de catarata, falem com a Márcia. Se vocês têm necessidade, lembra, Paulo Velasco? Se vocês têm necessidade de fazer próstata, procure a Márcia. Se vocês têm problema de hemorroidas, procure a Márcia. Na verdade, desde esse episódio, mas não apenas esse, mas esse em especial, o prefeito Marcelo Crivella se mostrou absolutamente senhor de iniciativas que claramente o colocavam como um prefeito para poucos, e não um prefeito para todos. Não quero aqui fazer nenhuma colocação que possa significar desrespeito à fé das pessoas ou à religião das pessoas. Mas até hoje eu guardo na minha cabeça, estava trabalhando na Embratel, em Recife, lá pelos idos de 1970, talvez 77, 78, e fui assistir uma palestra de Dom Helder Câmara, que era o senhor arcebispo daquela região. E ao falar sobre o papel da igreja, ele que era crítico à própria pompa de Roma, Dom Helder Câmara, que era um crítico a toda a ostentação e a pompa e a riqueza cultural de Roma, e tem riqueza no Vaticano, é um fato. Dom Helder dizia o seguinte: igreja para ser considerada enquanto tal, igreja para usar o nome de Cristo, igreja para se dizer uma igreja cristã, é uma igreja que dá tudo o que tem para aqueles que não têm nada. E se uma determinada igreja tira tudo dos que não têm nada ou têm pouco,
para acumular riqueza pessoal, e isso, pessoal, seja na Universal, seja na Igreja Católica, com o exemplo que a gente viu recentemente daquele padre que está envolvido em questionamentos que não são aprovados por absolutamente ninguém. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a confusão entre a fé que cada pessoa tem dentro de si e as atitudes que ela usa, baseada na sua própria fé e na sua própria religião, são apropriadas privadamente por pessoas inescrupulosas que se aproveitam da fé das pessoas para vender algo que decididamente não foi ou não consta dos ensinamentos pregados por alguém que, para mim, foi um dos principais revolucionários da era moderna. Tem gente que não gosta disso, mas eu acho Jesus Cristo um revolucionário, não, um revolucionário como eu. Eu acho que em determinadas condições de vida você precisa perder a paciência e fazer cotidianamente o que ele fez quando expulsou os vendilhões do templo. Mas Jesus foi um revolucionário, porque com a palavra, com o amor e com os ensinamentos que deixou e que são propagados ao longo da vida, há exatos 2000 e tantos anos, ele enfrentou o exército romano, enfrentou todos aqueles que queriam a exploração do ser humano, pregando justiça, pregando amor e pregando solidariedade entre os homens na vida. Alguém que, como Jesus, pregou isso, não pode ser usado, por exemplo, por Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, lembra Paulo Velasco que dizia assim, Renatinho do pessoal, Eduardo Cunha que dizia, o povo merece respeito. E tudo que eu faço na Câmara Federal, dizia Eduardo Cunha, tudo é inspirado no que eu aprendi com Deus. Qual Deus? Qual Deus? Ora, o episódio recente dos guardiães do Crivella é algo que é de difícil descrição. Porque um prefeito que paga, e é bom que a população de Niterói ouça isso. O salário, por exemplo, dos vereadores de Niterói, sujeitos à crítica da população, porque uma parte da população gosta do João Gustavo, uma parte gosta do Cal, uma parte gosta do Renatinho do PSOL, uma parte gosta do Paulo Eduardo, enfim. A população tem suas preferências. Mas os vereadores da cidade de Niterói, que há 12 anos estão com seus salários e subsídios congelados por uma decisão coletiva, que a rigor precisa ser revista, inclusive, porque já passou muito tempo, recebe 12.900. E nós temos um coordenador de equipes de luta e trabalho do vereador, do prefeito Marcelo Crivella, alguns deles ganhando 17 mil, 12 mil, para quê? Para coordenar o trabalho de leões de chácara, de trabalho de gangue e de milícia, para ficar na frente dos hospitais, para evitar que a imprensa, seja ela a Globo, seja ele quem quer que for, para que a imprensa noticie as debilidades e as fragilidades do serviço público de saúde. O que nós assistimos a partir das recentes reportagens levadas ao ar pela Globo, é um negócio inacreditável. Se alguém contar que está acontecendo sem mostrar as provas que foram exibidas, ninguém acredita nisso. Um prefeito que tem um grupo de trabalho que pode chegar a centenas de pessoas que têm como única tarefa impedir que os usuários do sistema público de saúde da rede carioca, que herdou uma boa parte da infraestrutura de hospitais federais no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ex-capital, tem uma quantidade enorme de hospitais federais,
mas que prestam, apesar disso, um péssimo serviço e um péssimo atendimento à população carioca da nossa cidade vizinha, ex-capital. Então, na verdade, eu quero aqui, em nome do respeito à profissão dos jornalistas, aliás, o Paulo Renato, a vida é gozada, né? O Paulo Renato estava no início da sua carreira na Globo, quando entrevistou na minha casa de Charitas, quando eu concorri à prefeitura, em 96. É o mesmo Paulo Renato que está aí. Uma belíssima reportagem. Provavelmente ganhará prêmios por essa reportagem, porque levantou todos os dados, reuniu todos os elementos que fazem com que as críticas e denúncias que foram feitas recentemente ao prefeito Marcelo Crivella pudessem ser constatadas por todos aqueles que consumiram aquelas informações. Marcelo Crivella, João, provavelmente, no processo eleitoral de reeleição, vai ter voto. Porque uma boa parte da população, impressionante, eu, você e nós que estamos aqui não somos melhores do que ninguém, mas é imprescindível que nós analisemos os fatos e sem nenhuma paixão cega, nós vejamos o que está certo e o que está errado. É evidente que nós vamos ter pessoas na cidade do Rio de Janeiro que vão continuar cegamente. Um dos episódios, risível inclusive, o repórter Paulo Renato pergunta a um dos leões de chácara do Crivella, vem cá, ele não pode falar da saúde, alguém que perdeu o dedo, em Rocha Miranda, e estava lá na frente do hospital, e o repórter pergunta para ele não pode falar da saúde? E ele sai resmungando e lá pelas tantas disse a palavra-chave. É fake news, é fake news, é fake news. Isso é fake news. O prefeito está tudo bem, está tudo muito bem, é fake news. Então, eu queria aqui prestar uma solidariedade formal. Não sei se a casa teria coragem, eu estou formulando uma moção de aplausos à equipe da Globo. Isso não significa que a gente é a favor da Globo ou é contra, estou falando do trabalhador, que deu a nós, povo brasileiro, que deu ao povo carioca, a exata noção do que faz um prefeito como Marcelo Crivella na defesa dos seus interesses. E é um pastor, é um bispo. Bispo de quê? Que interesses estão por trás desse tipo de discussão? Então eu queria, estou elaborando uma moção que, se a Câmara quiser elogiar, porque politicamente é muito pesado, a Câmara como um todo fazer um elogio a uma equipe de reportagem. Daqui a pouco vou dizer que nós estamos do lado da Globo e etc. Do lado dos trabalhadores. Tá? Uma moção de aplauso e de solidariedade ao exercício profissional do jornalista, e uma moção de repúdio em paralelo ao comportamento do Marcelo Crivella, que vai dizer, provavelmente, que não tem conhecimento disso. As pessoas nunca têm conhecimento disso. Mas o nome dele estava num dos grupos de WhatsApp. O nome dele está num dos grupos de WhatsApp. É evidente que, se o meu nome é incluído à revelia num determinado grupo de WhatsApp, é possível isso acontecer sem que eu saiba. Mas você pode sair. Então, como e segundo alguém oculto falou e apareceu na imprensa, ele lia os relatórios daquele grupo gerencial que ele tinha. O repórter da Globo chegava com o nome já, o trabalho de pesquisa anterior à reportagem, ele já chegou na reportagem sabendo o nome de cada um daqueles caras, e se dirigia a ele dizendo, fulano de tal, você trabalha em tal lugar, no gabinete do prefeito, etc. Eu queria, nesse momento eleitoral, não estou fazendo analogia, mas a gente precisa ter cuidado com como a gente se comporta durante o processo eleitoral. Porque é evidente que não tem guardiães de Rodrigo. Não tem guardiães de Rodrigo. Mas tem um monte de gente na prefeitura que recebe do povo de Niterói dinheiro e que não faz aquilo que se espera do dinheiro que recebe do povo de Niterói. A quantidade de RPAs, e aí, Paulo Velasco, a quantidade de RPAs que não existe apenas na saúde, a quantidade de pessoas contratadas através de CNPJ, de serviços de terceiro, que drenam os recursos da cidade de Niterói,
sem obrigatoriamente contrapartida. Nós já verificamos que na ânsia de se reeleger, na ânsia de as pessoas têm começado a extrapolar os limites. É absolutamente legítimo, eu não me canso de repetir, que cada um de nós queira continuar sendo vereador. Essa não é a discussão. Não tem falta de legitimidade nenhuma em querer continuar sendo vereador. Seja Renatinho, seja João, estou falando dos vereadores, seja Paulo Bagueira, que está ali na Beto da Pipa, seja quem quer que for. Bagueira está aí? Ricardo Evangelista, não importa. Tá, eu também. Se eu não quisesse, eu diria, não sou mais pré-candidato, não sou candidato. Eu acho que é legítimo a gente querer continuar enquanto tivermos energia, pelo menos para mim, energia e vontade de achar importante o que a gente faz aqui. Eu, em especial, acho que a luta pela valorização do Poder Legislativo, para mim, é fundamental, coisa que, na minha opinião, já disse para vocês várias vezes, vocês não me ajudam do jeito que eu gostaria para que a gente valorizasse. O episódio que nós tivemos na última sessão aqui foi deplorável. Em nenhum momento, 3 companheiros que sabem exatamente o que eu fiz para protegê-los, disse que o governo errou. Mas prefere, por um verbo duro, usado por mim, voltar sem discutir o essencial. Foram traídos pelo governo ou não? Sem discutir o essencial, se volta para me atacar. Não cola isso, pessoal. A gente pode divergir e diverge agora. Tem um mínimo de, sabe, Cal? Um mínimo de solidariedade entre nós. O que no mínimo eu esperava de 3 companheiros na sessão passada, e não vou falar o nome deles, porque eles não estão aqui agora, é que eles dissessem, é verdade. O Paulo se dirigiu a nós para pedir o ofício do governo, dando conta de que o governo mandou aquela emenda mandrake, sem vergonha. Era o mínimo que eu esperava. Era o mínimo que eu esperava. Mas em vez de se voltar contra o governo e o secretário que negou o ofício, como quem diz assim, se virem lá, é problema de vocês. Mas contra o secretário, que é o secretário que tem o aval do prefeito, não se faz nada. Aí se volta por conta do verbo, contra mim não cola isso, pessoal. Não cola isso. Tem várias coisas que acontecem no Poder Legislativo de Niterói, que acontece por bem ou por mal por conta de nós todos. Se num determinado encaminhamento, quanto tempo eu estou pedindo que nós discutamos relógio de ponto? Sabe? Aí daqui a pouco vem o Ministério Público, e aí as pessoas reclamam que está judicializando, que está se impondo sobre nós. Vem o Ministério Público dizendo que o João, que o Paulo Eduardo, que o Renatinho, etc., tem funcionário fantasma. Se eu tivesse relógio de ponto, que pudesse, é fácil? Não. É vontade política e correr atrás. A gente até começou um processo e a pandemia interrompeu. Mas se a gente tivesse em tempo tomado determinadas medidas, boa parte dos problemas decorrentes da ausência dessas medidas não existiriam entre nós. Então eu quero dizer que é legítimo, acho que é legítimo todos quererem continuar sendo vereador, mas é importante que nós tomemos cuidado, porque as coisas estão começando a ficar complicadas. Eu já recebi uma intimação por propaganda eleitoral antecipada, sabia disso? É uma outra discussão, que nós vamos ter que enfrentar junto ao Ministério Público Eleitoral. João, sabe qual foi a propaganda antecipada que eu fiz? Nós aprovamos aqui uma mensagem do prefeito, instituindo cota para negros e negras nos concursos da prefeitura, e nós introduzimos uma emenda com o aval de todos nós, para que isso valesse assim aqui também, e fizemos uma postagem. Vitória do povo negro de Niterói, aprovada a cota nos concursos públicos. E botei lá embaixo, conforme você coloca, João Gustavo, botei a logo do mandato, a campanha antecipada que eu estou fazendo. Só se for do prefeito, né? Porque o prefeito mandou a lei, nós todos aprovamos, estou batendo palma para uma lei que eu acho importante. Qual é a propaganda antecipada que eu estou fazendo? Vocês estão pensando que é brincadeira? Eu recebi a notificação. Paulo. Nem sei se alguém mais recebeu. Eu não recebi, mas quero dizer que você está prestando contas do seu mandato. Sim, do que aconteceu na casa. Percebe? Eu presto atenção defendendo o que eu acho, assim como eu denuncio aquilo que eu acho que foi aprovado erradamente.
denunciei os colegas que apoiaram o veto do prefeito a coisas do Galo. Deixa a população julgar. Agora, na hora que eu bato palma para a iniciativa do prefeito, que nós todos aprovamos, o Ministério Público Eleitoral julgou isso uma propaganda eleitoral antecipada. Não estou dizendo nem que eu estou preocupado com isso, porque a defesa de uma tese, na minha opinião, equivocada, ela é facilmente encaminhada pelos advogados. Mas eu estou dizendo o que essa eleição vai ser. Pessoas provavelmente mais realistas do que rei. Eu me lembro, é evidente que o episódio do Marcelo Crivella tem uma repercussão tão grande aqui no mundo inteiro. As agências e as representações sindicais dos jornalistas no mundo inteiro estão sendo solidárias ao jornalismo que denunciou essas atitudes do Crivella, mas eu quero lembrar algumas questões interessantes, né? Eu me lembro que numa das eleições anteriores, um promotor da Justiça Eleitoral, não existe juiz eleitoral, não existe promotor eleitoral, são juízes e promotores que recebem um adicional para exercer, nesse período, a análise, a promoção de denúncia e a análise das denúncias. Lá atrás de uma eleição, um promotor chegou para mim e falou assim: Paulo, eu queria que você se dirigisse ao vereador Henrique Vieira. Gosto muito dele, acho ele uma pessoa muito legal, muito sensata, se expressa muito bem em relação às coisas que ele defende, mas eu fui obrigado a retirar algumas bandeiras de alguns militantes que estavam em torno dele, porque elas estavam em quantidade muito grande. Eu queria que você falasse com o Henrique que eu apenas cumpri a lei. Aí eu virei para ele e falei: vem cá, você está dizendo para mim que você cumpriu a lei retirando bandeiras do Henrique Vieira. Sabe, a lei está aí. Pois é. Ali na subida do Morro do Cavalão tem uma Kombi distribuindo R$50 por voto. Aqui a foto. Vai lá impedir a compra de voto. Difícil, né, Carl? Sabe por que é difícil? Porque lá ele seria recebido a bala. Então, numa rua de Santa Rosa, aí eles podem, numa rua de Icaraí pode, em lugares onde eles são recebidos a bala, para repreender a escancarada compra de votos, isso não tem. Então, é muito importante, e é evidente que a gente compreende. Eu estou aqui criticando o fato do cara não ter ido lá onde eu falei, tem uma Kombi ali, atrás da Neutur. Atrás da Neutur. Se ele estiver me ouvindo, ele sabe exatamente quem é o promotor, porque ele sabe, se recorda muito bem da conversa que a gente teve. Então, é muito importante que, diante de uma despolitização da política, daqueles que, a gente viu no outro dia com os cartazes espalhados na Moreira César, não vote ninguém. O camarada poderia, não vote Paulo Velasco, o direito dele, concorda, Paulo? Não vote Paulo Eduardo. Uma coisa, e assinar. Nós vimos a Moreira César entupida nos postes de cartazes apócrifos, o que significa a covardia do autor, porque é livre a expressão do pensamento. Se isso agride o código de postura botando no poste ou não, é uma outra discussão. Mas é livre a expressão do pensamento. Vedado o quê? Está na Constituição. Vedado o quê? O anonimato. Então, pessoas que querem virar vereador, que dizem que a política não vale absolutamente nada, a não ser a política deles, essas pessoas propagam na população um sentimento de que ninguém vale absolutamente nada, e na medida em que não se denunciam os exageros, tipo pedir título de eleitor para a família de pescador, dizer que vai distribuir borra de asfalto em determinados lugares, dizer que está fazendo sanitização, porque o governo, até agora eu não vi o governo se manifestar em relação a alguém que estava dizendo, em nome de alguém que estava dizendo que o governo ia fazer sanitização cobrando lá na frente. Eu estou inventando?
Isso tem que ser denunciado, tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado por todos nós. Então, pessoal, eu queria, resumindo, estou acabando, João, vamos sair junto. Nossa moção de solidariedade aos jornalistas que tiveram seu exercício profissional violentamente ofendidos e moção de repúdio às atitudes do prefeito Crivella. Eu espero que ele tenha uma derrota universal, uma derrota mais ampla possível, porque quem governa uma cidade para os seus amigos não pode continuar governando a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que culturalmente é considerada a cidade cultural do povo brasileiro. Não é industrial, não é, mas é o polo de cultura do Rio de Janeiro, que mostra a cara do Brasil no mundo inteiro. Não pode ser dirigida por um governante com a categoria do Marcelo Crivella. Paulo, só para encerrar rapidinho, o que estão fazendo com o Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro, mas o que estão fazendo com a cidade do Rio de Janeiro é uma covardia, e não só com a cidade, como com o estado do Rio de Janeiro. Resolveram pegar o Rio de Janeiro pelo menos há 2 décadas para Cristo, e é o que a gente está tendo. Estamos indo para mais um governador na cadeia. Bom, então é evidente que não é Marciano que elege prefeito na cidade do Rio, nem é Marciano que elege governador. Tá? Eu sei em quem eu votei no segundo turno da eleição passada, apesar dos problemas. Eu não contribuí para que Witzel fosse governador. Alguém poderia me criticar pela opção que eu fiz na hora de votar, porque eu não anulei voto. Alguém pode até me criticar, até porque eu tenho críticas àquele em quem votei. Agora, eu não sou responsável por ter colocado no governo do Rio de Janeiro uma pessoa como Witzel, nem ter colocado a Prefeitura do Rio uma pessoa como Marcelo Crivella. Obrigado, presidente. Bom, boa noite a todos. Estou vendo mais orador, convida para a próxima reunião amanhã às 17 horas.